Agora, você falou da necessidade de ter uma força armada contra o crime organizado, mas o discurso da extrema-direita de matar e de resolver isso na base da bala é muito eloquente, tem um apelo, né? Você acha que tem uma salvação para o Brasil mesmo, que não passe por essa simplificação demagógica desse conflito? Eu volto a dizer, tinha 1,9 bilhão de pessoas que viram isso e mais milhões de curtidas. Emplacou essa tese assim de que bandido bom é bandido morto no Brasil? Porque, veja, é um raciocínio simples, né? A pessoa, para mim, pensa assim, ela não pensa nem em termos de eficácia quando ela põe uma política dessa. Ela fala, tudo bem, pode não ser eficaz, mas é mais um morto. É nessa lógica que opera, né? Essa coisa meio cruel e meio irracional, né? E isso tem um apelo afetivo muito grande. Política é afeto, né? Então tem um apelo, não tenho dúvida disso. Só que o nosso papel é vir esclarecer que isso não vai resolver nada, né? Aliás, não resolveu nada. O Brasil está nessa política desde, pelo menos, da Polícia Mineira e do Esquadrão da Morte da década de 70. Desde lá, só aumentou exponencialmente a violência, etc. Nós aumentamos mesmo. Nós passamos a ser a terceira maior população aprisionada do mundo e uma das maiores, em número absoluto, um dos países que mais mata no mundo, com a polícia que mais mata no mundo. E isso não resolveu absolutamente nada. Isso só aumenta a violência. Só que nós estamos vendo hoje aí, né? Vamos ser objetivos, nem o governo Lula, ninguém conseguiu paralisar, nem paralisou a política de morticínio no Brasil, de resolver na bala o problema de segurança pública. Insisto, desde a década de 70. E até hoje não resolveu nada, não é uma política que vai resolver nada, né? O governo Lula, desde o começo lá, o 2, o governo Dilma, não soube lidar com a questão da segurança pública a contento. Você falou de um problema que se estende desde os anos 70. A esquerda pecou nisso? Errou? Se omitiu? Acho que sim. Acho que houve muita omissão indevida. Esse governo está corrigindo isso, né? Acho que houve uma visão ingênua de achar que você vai tratar crime organizado como você trata o marginal comum. Não é um empreendimento capitalista que a gente está combatendo, com racionalidade, estrutura. E nós precisamos combater. Crime organizado não te dá outra chance. Ele ameaça a soberania estatal. Ameaçar a soberania estatal, historicamente, sempre, ameaçar o poder político sempre foi o fator de maior desestabilização social que há. Então, o crime organizado, ele não representa apenas um fator de acúmulo de riqueza de uma forma marginal, à parte do sistema. Ele representa uma desestabilização da sociabilidade, é isso que a gente tem que entender. Da vida organizada, da civilização, né? Então, há um imenso erro quando se quer tratar como se trata o crime na Europa, aqui no Brasil. Não é, não dá, é outra realidade, né? Dessa política transversal que eu falei, faz parte a disciplina social, faz parte a arma, faz parte o combate. Não adianta achar que não, né? Só que isso feito com inteligência, com eficiência, o governo federal tem mostrado como isso é possível, né? Agora, acho sim que, num primeiro momento, os governos de esquerdas foram omissos e estão pagando o preço por isso, até hoje, né? É um fator que é cobrado da gente, e a gente não precisaria ter razão nenhuma de estar cobrando assim, da gente. É papel do Estado trazer civilidade e ordem social. Quem ameaça a soberania do Estado tem que ser capturado e reprimido. Não tem outra forma de tratar. Então, nós poderíamos sim ter capitaneado uma política de repressão ao crime organizado, vamos dizer, sóbria, racional, eficiente, com inteligência, né? Agora, a gente abriu mão por um período de falar em repressão. Isso foi um erro. Por quê, hein? Porque eu acho que tem essa confusão, achar que direitos humanos é você, pura e simplesmente, não reprimir, né? O Estado não tem um papel de repressão. Não existe Estado sem repressão, né? Não existe civilização sem repressão. Freud falava, né? A repressão sexual é a base da civilização, né? Sem elemento repressivo, você não tem civilidade, né? Então, e crime organizado não é um crime qualquer. Ele é uma organização capitalista que usa da violência como método, da violência explícita, e que desestabiliza a vida social e o Estado. Não tem outro modo, nós temos que enfrentar. Não tem outro modo. Agora, o problema é que não é só enfrentamento. A extrema-direita, ela vem de o quê? Não, vamos enfrentar que acabou.
mata e acabou. Não é verdade, não vai acabar assim. Ele é um problema complexo, ele não é um problema simples. Ele demanda políticas públicas complexas. Eu acho que tem, por exemplo, um erro até hoje no governo federal, Kiko. Eu vou te falar, eu sempre falei isso. A não criação de um Ministério de Segurança Pública. É essencial para ter políticas complexas. Essencial. Não dá para a segurança pública ser um apêndice do Ministério da Justiça. Mata o Ministério da Justiça como Ministério da Cidadania, e, por outro lado, porque toma o tempo inteiro do ministro as questões de segurança pública, e, por outro lado, não tem a estrutura própria de um Ministério de Segurança Pública ligado imediatamente ao presidente da República. Foi um certo erro da esquerda ter achado que o governo federal não tem que interferir em questões de segurança pública. Crime organizado não há como você ter chance de resolver sem intervenção do governo federal. E era importante ter mandado uma mensagem clara para a sociedade, como estava previsto no programa do presidente Lula na última eleição, né? A criação de um Ministério de Segurança Pública. É uma esperança que eu tenho ainda, que o presidente Lula, nessa ou na próxima gestão, vai criar um Ministério da Segurança Pública. O deputado Kim Kataguiri, do MBL, também de extrema-direita, ele está defendendo pena de morte e está falando de novo em guerra. Eu vou colocar um trecho aqui, só para a gente dar uma olhada, já que ele tem uma proposta muito clara a respeito disso, que está sendo discutida. Vamos ver. Então, eles têm território próprio, eles têm exército próprio, eles têm hino próprio, eles têm judiciário próprio, eles têm leis próprias, e, portanto, não é que eles são cidadãos que cometem um erro e aí são punidos de acordo com o nosso ordenamento. Eles não reconhecem o nosso ordenamento, né? Eles reconhecem um paralelo de outro Estado e, portanto, devem ser tratados como inimigos do Estado, como inimigos da sociedade, e o processo penal tem que ser compatível com isso. Então, a gente defende uma literal, né, não retórica, declaração de guerra ao crime organizado. De fato, nós mobilizarmos tanto forças de segurança pública estaduais como nacionais para fazer a retomada de territórios, sem que esses faccionados sejam tratados como cidadãos brasileiros, né? Acho que esse é um dos pontos centrais da nossa defesa. Do outro ponto da economia... Desculpa, mas na prática isso significa o quê? Fazer o quê com essas pessoas? Na prática, nós defendemos uma nova Constituição para que haja pena de morte, para que haja prisão perpétua para faccionados, né? Então, em última análise, né, dependendo do nível de hierarquia que eles estejam no crime organizado e da gravidade do crime, possa chegar a essas duas penas, né? Queria que você comentasse, Rana, porque em tese esse discurso é racional, mas é a barbárie legalizada, né? Então, não, isso tem nome, chama direito penal do inimigo ou direito penal das velocidades. É um mecanismo bárbaro, né, que normalmente se inicia com uso contra crime organizado, acaba sendo usado na política, o que a gente viu na experiência europeia, por exemplo, né? Ou seja, aquele que é considerado um inimigo da sociedade é desumanizado. É como se eu dissesse o seguinte: tem direito a ser humano, a ser um cidadão, aquele que cumpre certos mínimos da regra do regramento social. Quem não cumpre aquele regramento mínimo é tratado como inimigo de Estado, um corpo desprovido da proteção dos direitos. Portanto, eu tenho que desenvolver um processo penal próprio para ele, mais rápido, mais ágil, sem direito de defesa, prático, quer dizer, que vai lá e mate o sujeito logo. É essa a lógica. Ele você tentar trazer para um discurso que tem uma aparência racional essa lógica que eu falei, que é simplista. Que segurança pública se resolve só com a violência estatal. Não é verdade. Pena de morte já há no Brasil, pelo menos desde a década de 70. O que é que eu falei aqui, Polícia Mineira, Esquadrão da Morte? Aplicação da pena de morte por forças paramilitares. Até hoje existe isso. Nós vimos aqui essas pessoas todas mortas aí. Todas. Acabamos de ver a cena que as pessoas esquecem. Ali estão seres humanos mortos por agentes estatais. Já há uma pena de morte no Brasil pelo processo penal mais rápido que existe, a ausência de processo penal, né? Chega lá o policial na favela e resolve alguma coisa? Nada. Nada. Isso é uma simplificação do problema, né? Além do que, barbariza o Estado. O Estado perde a sua fonte de legitimidade, ele vira uma máquina de barbárie. E o principal problema, um Estado que vem de Hobbes, essa ideia, é muito antiga, né, de que a função do Estado não é garantir o contrato social, não é garantir a paz social pelos direitos, é garantir a paz social pela violência do soberano, né? Isso é antigo, né? É o estado de exceção que ele está pregando. Ele está pregando o estado de exceção, né? O problema é que isso também começa a ser usado na questão do crime organizado e logo se movimenta para a política, para perseguir opositores, né? Claro. Eu vou te dar um exemplo. O Breno Altman não foi agora denunciado
porque ele gozado que não foi denunciado por racismo, pararam com essa história. Eu vi. Mas denunciaram, eu sou advogado dele no caso, mas denunciaram ele por supostamente ter feito apologia do crime ao falar que o Hamas era uma organização de libertação. Fazendo uma análise política, pode estar certo ou errado ele. Mas então é isso. O discurso do crime logo se localiza para o opositor, para o indesejável, para o politicamente. Então, assim, é esse que é o mecanismo. Daqui a pouco estão usando contra a MST, se criar o direito penal do inimigo, entendeu? Então, ou seja, não tenho dúvida disso. A história não traz exceção a essa questão que eu estou falando. Não há exceção. Né? Na Europa, recentemente, começa a usar contra os chamados terroristas. Aí você começa a ver quem é o terrorista. É o cara que está lá estourando bomba? Não. É o cara que é árabe ou muçulmano que trocou um e-mail com não sei o que, pronto. Entendeu? Então, é isso que nós temos que ter cuidado, ter cautela. Um estado de exceção não tem limite. Um lobo nunca para de comer. Perfeito. Agora, quando o Nicolas, o Kim Kataguiri, tenta racionalizar isso e transformar isso numa política de Estado, como você falou, vai chegar até nós, todo mundo passa a ser inimigo. Quando o Kataguiri fala que não são cidadãos brasileiros, isso também é de uma gravidade. O que eles são, então? Pois é, mas é que, no fundo, ele não quer usar a expressão. Ele usa a expressão cidadão no lugar da pessoa humana. Uhum. Tá falando, não são seres humanos, são inimigos. Isso é clássico, isso não é nada novo. E nunca funcionou. Que pior é isso, não vai resolver o problema do crime organizado, vai só radicalizar a violência. Não vai resolver. Né? Agora, por outro lado, eu acho importante, nós estamos aqui no ambiente progressista, não adianta vir com ingenuidade de achar que um diálogo, o crime organizado, ou seja lá o que for, vai resolver alguma coisa. Eles têm que ser reprimidos. Não tenho dúvida disso. Só que a repressão isoladamente, sem adoção de outras medidas, que aí o Kim Kataguiri é contra, porque, por exemplo, tem que ter mais justiça social, e isso é fato. As sociedades mais violentas do mundo, sem exceção, são as que têm grande desigualdade social. É óbvio que a gente sabe que no Brasil não basta ver mais igualdade social. Nós temos um problema disfuncional. Sociedades tão desiguais quanto a nossa têm menos violência que a nossa. Isso por conta de políticas públicas que foram produzidas pelo Estado brasileiro que geraram essa violência. Né? Aprisionamento em massa, combate às drogas de uma forma atabalhoada e espetaculosa, ou seja, isso tudo, esse oceano de irracionalidade gerou esse problema que nós temos hoje. Se a gente continuar nessa postura irracional que prega o Kim Kataguiri, nós vamos continuar tendo o mesmo problema. Nós vimos hoje, pena de morte aí, 100 pessoas mortas. Alguém aqui tem alguma dúvida que essas 100 pessoas mortas resolveram o problema do Comando Vermelho? É claro que não. Isoladamente, a violência não resolve, é enxugar gelo. Né? Nós precisamos ter uma política ampla em vários setores sociais. Né? Precisa reduzir a desigualdade social e, para isso, precisa discutir, por exemplo, o papel que o mercado financeiro tem no orçamento público brasileiro. O Kim Kataguiri tem que estar a fim de debater isso, para poder falar sério de questão de segurança pública. Né? É dinheiro para banco ou dinheiro para polícia que a gente quer, né? Por exemplo. Né? Então, ou seja, nós temos escassez de recursos. Nós somos um país com escassez de recursos. Nós temos que priorizar onde vamos investir. Né? Não adianta falar que policial pode matar bandido, porque o policial vai ser morto também. Né? Não adianta de nada. Você tem que aparelhar com estrutura de inteligência, com arma, ou seja, você tem que gastar dinheiro com segurança pública. Né? E para gastar dinheiro tem que tirar de algum lugar. Vai tirar da onde? Da onde que tem que tirar? Dessa farra que existe no Brasil com o problema do pagamento de juros e de serviço da dívida. Né? Esse debate tem que haver, um debate complexo. Né? Não é uma coisa. E esse é um deles. A política nas cidades. Nós temos que ter uma política urbana clara. Né? Não pode haver essa ocupação anárquica que há no que o capital imobiliário promove em certos lugares, em certos ambientes, promovendo a ida para a periferia de um contingente pobre, onde você cria núcleos sem luz, sem água, com condição de semear o crime organizado, com ambiente territorial próprio para eles. Né? Isso o Kim Kataguiri tem que concordar com isso. É preciso política urbanística, intervenção do Estado na atividade urbanística. Né? Ele não está disposto a discutir isso. Quer dizer, é muito fácil eles virem aqui e falarem de solução de segurança pública propondo só espetáculo. Né? Mata 100 caras uma vez cada 2 anos e diz que está tentando resolver e o problema só aumenta, a população só sofre mais. Né? Então é por isso que eu falo que
Esse tipo de conversa, para mim, não me encanta, porque pelo tudo que eu estudei, que eu vi na vida, eu sei que não funciona.